Eu vou conversar agora com Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime, ele é doutor em Ciências do Solo, é responsável técnico e é gerente técnico comercial da Semente Santa Fé. E já há umas 2 semanas ele esteve aqui conosco e nós conversamos um pouquinho sobre plantio de milho com capim, que é uma forma de você reformar o seu pasto basicamente a custo zero, quando você planta o milho com o capim. E hoje nós vamos bater um papo como se fosse uma sequência da conversa da semana passada. Euraime de Queiroz Cunha, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que você que está nos acompanhando aí, que é produtor rural, vai ver que a conversa de hoje vai ser muito interessante. É isso mesmo? Exatamente. Muito interessante e com retorno econômico garantido. Garantido. Euraime, vamos começar pelo seguinte. Eu tenho uma propriedade, eu tenho lá meus 5, 10, 20 alqueires de terra, vamos mais ou menos baseado nesse tamanho, e eu quero fazer silagem. Eu vou plantar um milho para silagem. Muita gente planta o milho, colhe, faz o silo, e aquele terreno vai ser utilizado só daqui a um ano. Basicamente daqui a um ano. Quer dizer, ele perde terreno. Ele poderia estar agregando um outro valor em cima desse terreno e ganhando dinheiro em cima disso. Como? Plantando milho, colhe o milho, faz o silo e entra com capim. É isso mesmo? Toninho, exatamente essa linha de raciocínio. Se o produtor ele planta um milho ou um sorgo para silagem solteiro, ele vai colher ela no mês de fevereiro ou março e vai ficar com a área descoberta, tendo perda técnica e perda econômica. Então ele não vai ter rentabilidade no período entre safra. Então ele vai ter que, talvez, até alugar um pasto do vizinho para colocar os animais dele. Agora, quando você coloca integrado, que seja ela, que é mais recomendado quando utiliza-se com milho ou sorgo para silagem, seria pânicos de porte alto, Mombaça, Zuri, Quênia, Tanzânia, que ele vai agregar a produção da silagem, melhorando a qualidade da silagem. Por quê? Quando você pega uma planta de milho no seu terço inferior, tem pouca folha e muita fibra. Então, quando você coloca a forragem junto, você agrega tecnologia e produção, aumentando em até 30% a mais esse volume da silagem produzida por hectare. E aí tem um detalhe, que na hora da colheita do milho também, ele não pode baixar muito a colheitadeira, né? Ele tem que colher um pouquinho mais alto, né? Para não estragar o capim. Isso. Normalmente se recomenda entre 30 a 40 centímetros De altura. esse corte, principalmente quando se usa pânico de porte alto. Por quê? Devido ao seu meristema, às gemas de rebrote, tem que se usar esse corte nessa altura para o capim recuperar dentro de um mês após o corte, 20 dias a um mês, depende da qualidade da terra e da adubação feita, está pronto para o pastejo. Bom, então nós falamos em termos de silagem. Você colheu lá para o final de fevereiro, certo? Fez a sua silagem, daí mais um mês o capim está excelente, está lindo, você vai ficar com capim provavelmente até lá por volta de agosto, setembro, né? Capim de primeira qualidade e com alta lotação no seu pasto. Isso. Quando você colhe a silagem, é a mesma coisa você está junto com a forrageira, é a mesma coisa você está implantando um pasto e é um pasto de primeiro ano. Então é um pasto que vai ter alto vigor, alta qualidade forrageira, pouco talo, e aí você vai conseguir nutrir, utilizar com o pastejo durante todo o período entre safra. Cada material implantado, ele tem uma capacidade de suporte, que é a quantidade de animais por hectare. Então, o pânico ele tem uma capacidade maior, que é entre 3 a 4 unidades animal. As braquiárias entre 1,5 a 2 unidades animal durante o período entre safra. Bom, e o que nós estamos conversando aqui agora, falando sobre silagem, é que quando esse pasto sai, esse capim sai depois da colheita do milho, você não precisa se preocupar em alugar pasto. Pelo contrário, aquele dinheiro que você vai gastar no aluguel de pasto, ele vai ficar com você. E tem mais um detalhe, o próprio milho paga o serviço do capim. É isso mesmo? O milho paga 100% o investimento. Então, o produtor,
que ele vai fazer uma reforma de pastagem tradicional, hoje o custo está girando em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 o hectare. Por hectare. Quando você faz um milho ou um sorgo para silagem com um investimento adequado, ela tem ficado na casa entre 4 a 4.200 o hectare com a silagem já no monte, ensilada e enlonada. Porque, queira ou não, você vai plantar um milho para fazer o silo, não vai? Perfeitamente. Quer dizer, e como é que eu faço para plantar a semente do capim? Eu planto ela antes do milho ou planto durante o plantio do milho e eu entro com a semente? O procedimento de integrar a pastagem junto com a cultura do milho ou do sorgo, ela é feita no mesmo momento. Lança-se a semente da forrageira na frente e vem plantando-se o milho atrás. Se o espaçamento na entrelinha do milho for menor que 50 centímetros, a própria plantadeira já vai cobrir a semente do capim. Se for maior que 50 centímetros, tem que passar uma niveladora fechada e já vir plantando o milho na sequência. É uma sequência de serviço. Feito isso, vai ter uma germinação uniforme da semente do capim e também do milho ou do sorgo que está sendo implantado. Euraime, uma pergunta que muita gente me faz, às vezes eu falo que não atrapalha, mas é bom a gente deixar claro, é que o capim não atrapalha o milho. De fato, se conduzido tecnicamente de forma coerente, correta, não vai competir. Pelo contrário, ele vai agregar a produção da silagem, produzindo até 12 toneladas, 12, 15 toneladas, conforme o material utilizado, a mais se o milho ou o sorgo estiver solteiro. Então ele agrega, não atrapalha, mas tem que conduzir de forma correta. A gente ouve muito pecuarista falar assim, eu não dou conta de reformar o pasto da minha fazenda. Se você plantar milho, se você arrumar alguém que planta soja, arrenda uma área sua para soja, faz ele entrar com soja, depois ele entra com milho e com capim. Você vai ver que em pouco tempo você está com a sua fazenda reformadinha, pasto de primeira linha. Uma outra pergunta, se eu for trabalhar com grãos, a silagem eu vou colher lá por volta de fevereiro, e se eu for trabalhar com milho grão, o processo é o mesmo? O processo é o mesmo, mas milho grão nós temos que atentar que colhe ele seco, com a umidade correta de colheita, então nós não trabalhamos com o pânico de porte alto. Por quê? Vai definir a produção, só que vai atrapalhar a colheita futura. Sim. O material vai desenvolver muito e atrapalha o procedimento de colheita. Então nós trabalhamos com os pânicos de porte baixo ou as braquiárias. Normalmente tem se usado muito braquiárias, rusesienses, piatã, braquiarão e os novos materiais, né, como paiaguás, como ipiporã. Vai colher o milho grão normal e aí vai utilizar, se for milho verão, colhe final de abril, maio, aí utiliza até setembro. Se for milho segunda safra, colhe final de junho ou julho e usa em torno de 70 dias do período entre safra. Mesmo assim, os benefícios são muito grandes integrando. Além do benefício econômico, o benefício técnico é muito melhor. Cobertura, proteção de solo, controle de planta invasora problema e principalmente sustentabilidade do sistema produtivo. É isso que o produtor tem buscado. Bom, depois de tudo isso, depois dessas recomendações todas, eu vejo uma grande vantagem quando você planta o milho com capim. É o meio ambiente, é o solo, a melhoria da qualidade do solo, né? Tem vários trabalhos publicados e está essa crescente nos trabalhos que a melhoria é o foco. O produtor tem buscado isso, o agricultor busca isso, o pecuarista tem buscado cada vez mais proteger o ambiente, fazer cobertura de solo, você deixar o solo trabalhando o ano inteiro, mas com proteção do ambiente, do solo, tecnicamente viável, sustentável e principalmente respeitando o meio ambiente. É verdade. Euraime, uma coisa que eu gostaria de perguntar só para a gente finalizar. Para você, às vezes, que não entendeu direitinho ainda. Se você for plantar o milho, o sorgo, solteiro, sem nada, automaticamente você está perdendo dinheiro. Mesmo que você não seja um pecuarista, você pode utilizar a área que você plantou o seu sorgo ou milho, coloca capim, que o milho vai pagar o custo
capim e você arrenda o seu pasto, aluga o seu pasto. Dá retorno, não dá? Isso tem ocorrido muito na prática. Talvez é só o agricultor não tenha o gado. E ele tem feito parcerias com o pecuarista. Tem acontecido em diversas áreas do centro-norte do Brasil, no Brasil como um todo. E é isso aí, tem que integrar não só sistema produtivo, mas pecuarista e agricultor. Cada um tem uma habilidade em cada segmento, então todos do campo saem ganhando nesse sentido. Bom, e quem não plantou milho ainda, devido às condições climáticas, está aí uma baita de uma oportunidade para você entrar com milho ou sorgo agora, logo depois da soja, naquela região que tiver condição, e você vai ter um capim, um pasto de primeira qualidade, com alta lotação, baixando, inclusive, o tempo de permanência, o tempo de engorda dos seus animais na sua propriedade. É isso mesmo? Falou tudo. Então tá Resumiu bom. o assunto perfeito. Euraime, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Toninho, eu agradeço muito a oportunidade, em nome da Semente Santa Fé. Estamos abertos aí. Obrigado. Só convidar. Obrigado. E se você quiser saber mais sobre milho com capim, se quiser ligar para o Euraime, anote esses telefones que vão aparecer no seu vídeo aí agora. 62 3291 7788 ou então, direto o celular dele, é o 62 98303 4040. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.